Então, bom dia, amigos. Hoje o vídeo sobre Nietzsche. Nesse vídeo dou um salve pro Juliano da Gil Motos, pessoal do Iguita do Corte lá, da barbearia. Um abraço para vocês de novo. Uma hora eu passo aí. Tô tossindo um pouco ainda. Então, Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais importantes, me apaixonava quando eu era mais novo, na minha adolescência. Acho interessante porque ele é um filósofo, um rebelde, né? Um rebelde aristocrático, segundo Domênico Losurdo, e é por isso que ele atrai os adolescentes, por sua rebeldia, né? Então, o que são os pontos que a gente tem que levantar aqui sobre Nietzsche, que é importante? Então, Nietzsche, lá no auge do sucesso da razão no século XIX, entra na faculdade, depois de largar uma possível carreira de pastor, porque o pai era pastor. Entra na faculdade, ao invés de estudar filosofia, começa com a filologia. Então, faz um ensaio sobre o nascimento da tragédia no tempo dos gregos. Aí, ele critica Sócrates, começa a criticar a razão. Podemos dizer que, a partir de quando a gente começa a abraçar para ele a razão, a gente perde a tragédia e o lado místico, os outros lados instintivos, não racionais da existência. Ele começa com essa crítica à razão, depois ele deixa de ser professor universitário, ele adoece e aposenta, e muda para a Suíça, para a Itália, fica perambulando ali com a pensão e publicando livros, né, que não foram em vida bem-sucedidos. Então, depois Nietzsche rompe com o cristianismo, escreve o Anticristo e outros livros, comentando que o cristianismo diz não à vida, perverte os instintos. Então, já numa fase mais adiante, ele ali no Zaratustra, ele lança com mais intensidade o conceito de super-homem, que hoje a gente usa na universidade, a professora Scarlett Martin prefere chamar de além do homem. Seria o humano que transpõe os limites do humano. Então, esse conceito dá muito pano para manga. Tem quem pergunta se não seria melhor a super-humanidade, ou também quem pergunta sobre a super-mulher. Mas a gente fica aí com esse conceito que então as pessoas entendem como uma provocação para você mudar a si mesmo, transformar, entrar num corre de progresso e não culpar os outros e sim a si mesmo pelos seus fracassos. Melhore você mesmo, não culpe o outro, não culpe fatores externos, leve em conta, mas faça o seu melhor, repense, não use desculpas para o seu fracasso. Repense e tente melhorar a si mesmo. Então, daí a importância desse conceito. Então, resolvendo as questões. A primeira questão considerei que é B, a segunda A. Então, a gente pode dizer que o Nietzsche bota a moral contra a moral. Ele acha que a moral nasce do seu contrário. Então, quem é moralista muitas vezes quer pregar uma moral para os outros, mas ele mesmo não é virtuoso, ele não tem aquelas qualidades. Então, o discurso da moral nasce da imoralidade. Então, para ele, o Sócrates era um puritano fecenino. O Oswald de Andrade fala: puritano pervertido, parasita das casas ricas de Atenas, diz o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade é bem nietzschiano. Então, Glauber Rocha, cineasta brasileiro, também tinha a ver com o Nietzsche o seguinte: Glauber fala: eu sou a favor da metáfora barroca e não do conceito. A metáfora barroca nega estruturalmente a razão. Nietzsche também, em Zaratustra, assume realmente ali, nesse livro em que ele cria um profeta, né, o Zaratustra, em diálogo com a filosofia oriental e em diálogo com a Bíblia, ele assume também a metáfora barroca
como forma de negar a razão, uma alternativa para a razão. E ali, através desse profeta Zaratustra, que desce das montanhas, decidido a pregar a sua filosofia, ele emite os conceitos. Deus está morto, o super-homem é uma corda entre o animal e então, ele fala que o homem é uma corda entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. E ele fala que Deus está morto, mas o que a gente verifica na obra é o seguinte: a obra do Nietzsche, ela é muito equívoca, contraditória. Ele não gostaria, acho que nem dessa forma de ter que marcar a alternativa verdadeira do Enem. Não gostaria, ele criticaria isso, ter que marcar só uma alternativa verdadeira, com certeza. Então, para ele, a perda da fé não é a desvalorização dos valores, não. Quando você perde a fé cristã, você começa a repensar, transvalorar, criar novos valores. Então, assim, lá no final da vida, no Et Homo, ele falou Dionísio contra o crucificado. Então, ele quer criar uma nova metafísica a partir desses deuses gregos em que ninguém mais acredita, mas aí abandonar o cristianismo, que perverteria os instintos, e renovar os valores através dessas religiões que já estão em que ninguém acredita, né? Então, uma das possibilidades seria essa: colocar uma nova metafísica, ou oriental com o zoroastrismo, ou ocidental grega, em que ninguém já acredita e está em descrédito, né? Estaria lutando pelos deuses agonizantes, que é uma frase que surgiu nos papos dele com a Luz Salomé, que foi seu grande amor. Então, o que a gente pode dizer? Pro Nietzsche, a gente não pode considerar que a razão seria boa para pensar os valores, que para ele a razão é só mais uma paixão. Isso quem diz é Scarlett Martin. O vídeo dela tá, essa professora da USP, grande especialista nele, tá no YouTube. Então, a morte de Deus, para ele, eu não estou respondendo pontualmente. Tá? A questão 1 é B, a questão 2 é A 3 é C. Para o Nietzsche, a morte de Deus seria o fim daquela permissão que algumas pessoas passam a ter, os sacerdotes, seres humanos como nós, a partir do conceito da ideia de Deus, falando: olha, essa moral que eu estou te dando para você seguir, essa receitinha que eu estou te dando para a sua vida, vai te trazer eternidade, mas ela é vinda diretamente de Deus. Ela é vinda essa moral, ela vem de fontes sobrenaturais. É como Moisés sobe no monte lá, traz os 10 mandamentos. Então a fonte é sobrenatural, então você não tem nada que questionar. Agora para o Nietzsche, não. Para o Nietzsche, a moral tem fontes naturais. Beleza? E aí tem N pontos questionáveis. Para ele, o cristianismo seria uma religião de fracos, porque tem lá de outra face, aí seria típico de um escravo. Mas quando ele vê a Comuna de Paris, que é aquela revolta anarquista, ele não apoia. A revolta dos escravos mesmo, ele não apoia. Então Nietzsche tem sempre essa oscilação. É uma obra cheia de meios tons. Eu acho que às vezes ele fala: sobretudo não me confunda, mas eu creio que ele quis confundir. Porque a gente pode... A Lu, que foi uma das primeiras psicólogas, foi um grande amor da vida dele. Depois dele morto, dividiu a obra em 3 fases, e a gente ainda trabalha mais ou menos com esse conceito. Primeira fase, com o nascimento da tragédia, fase romântica e irracionalista, contra a razão, né? Irracionalismo é um termo muito pesado, né? A segunda fase, que é do humano, demasiado humano, Gaia, Ciência e Aurora, que seria a fase que dá valor ao iluminismo. A terceira fase seria a final lá da vontade de potência. Há quem diga, como Foucault, que nem existe uma obra póstuma, existe só o Nerlas, são os fragmentos póstumos, não existe uma obra chamada vontade de potência.
Então, mas assim, em linhas gerais, sem aprofundar muito, são essas 3 fases. E é isso que vocês têm que saber para fazer o Enem, ok? Assim, só uma iniciação aí das questões estão respondidas. Vamos que vamos. Forte abraço, cheiro, amasso.